Resistência à insulina, um inchaço que a gente não sabe muito bem explicar, uma alteração lá nos marcadores de saúde relacionados à glicose, mudança na alimentação, sobrepeso, entre muitos outros fatores. Porque no final das contas a gente está vendo cada vez mais pessoas mais jovens tendo diabetes tipo 2. Eu sou a Betina Ojeda, profissional de educação física. Que bom te receber aqui no nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Hoje eu estou aqui com a nossa Nutri e com a nossa enfermeira para a gente fazer um bate-bola falando sobre uma das doenças do século, que é a diabetes tipo 2. Olá. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. Estou aqui junto com as colegas para falar sobre diabetes. Olá, meu nome é Bruna Nogueira, sou enfermeira e eu já vou começando iniciando a falar sobre a questão da resistência à insulina, né, que é o tema que a gente vai falar em diabetes. Para dar um pouquinho aqui de ênfase, então essa questão da resistência à insulina é quando as células, então ali dos hormônios ali, né, do pâncreas, por exemplo, né, cria essa resistência a ponto de a insulina já não fazer mais efeito no corpo, né? Então quando dá essa diminuição, começa a ficar resistente, ou seja, a insulina não faz mais o efeito que deveria fazer, né, que é diminuir essa glicose, e aí começa a dar casos elevados então ali de glicose no sangue, né? Sem essa questão de redução. Eu tenho visto muitos jovens adultos, com um diagnóstico de resistência à insulina na primeira consulta lá com um endócrino. Isso é normal ou também virou uma tendência da área médica de já receitar um medicamento? A gente tem as metforminas da vida que acabaram sendo muito usadas nos últimos anos, até relacionada a emagrecimento. É normal esse diagnóstico se dar assim tão fácil também, Bru? Não, a questão da diabetes, né, tipo 2, na verdade, a insulina tipo 1 a gente meio que espera pela questão que tem da genética. A tipo 2 é aquela que é adquirida, né? Então a gente já começa a ver que a questão do sedentarismo, por exemplo, né, que influencia essa questão da resistência à insulina. Então, com os jovens, a gente tem esse pouquinho de cuidado na questão de orientar mais sobre a questão de sedentarismo, né, desse estilo de vida, para que a gente possa, quem sabe, até reverter, porque quando é jovem ainda tem essa questão também das células ainda estarem novas, digamos assim, né, se renovando, então a gente consegue fazer essa questão desse controle. Mas se a gente precisa estar sempre fazendo a questão dos exames para estar comparando, para ver se está realmente. E aí tem que fazer o uso da medicação, porque se está resistente à insulina, então a gente precisa ter esse controle para que não venha faltar insulina no corpo, enfim, não ter aquelas questões de consequências maiores, né? Então, por isso que se faz muitas receitas de metforminas da vida, para a questão de poder controlar, né? Mas tem alguns estudos aí trazendo que a questão de com o estilo de vida pode ser revertido, né? Principalmente na questão jovem, né? Que a gente tá comentando aqui. Mas é recomendado pela questão mesmo de deixar a glicose aí em níveis saudáveis no corpo. E como é que eu posso reverter, então, esse quadro de resistência à insulina para tirar essa medicação, para essa medicação ser a curto prazo e baixar, realmente voltar a ter essa sensibilidade à insulina, distanciando desse risco de diabetes tipo 2? Como é que eu mudo isso? Na verdade, o diabetes tipo 2, a causa dele é má qualidade alimentar, né? Então, pessoa que consome muito açúcar, farinhas refinadas, então pão. Às vezes a pessoa não come doce, mas ela desenvolveu um diabetes, né? Tem questão dos refinados, então farinha branca, arroz, enfim. E também pelo sedentarismo, né? Então, a cura, desculpa, me fugiu a palavra agora, é a gente ter bons hábitos. Né? A reversão do diabetes pode sim ser feita, né? Inclusive quadros de pré-diabetes, que as pessoas hoje, a gente tem pré-diabéticos. O que eu vejo muito é os médicos não olhando para o pré-diabetes, né? E esperando chegar num auge de os exames ruins para depois receitar a medicação. Já tá ali com um nível elevado, lembrando que os exames, eles são dados, o resultado dele ali, ele é para quando a gente realmente está doente. Então, assim, o ideal é a gente ir num nutricionista que olhe integrativamente para esse exame, né, que veja essa parte e mude os bons hábitos, assim como a prática de atividade física, né. Então, a regressão do diabetes vai ser com a mudança de hábito. Exato, tu falou da questão da atividade física, né, Lari? Eu vejo que tem muitas pessoas estereotipadas magras, mas com resultado de diabetes tipo 2. E a gente sempre ficou naquela história de tem diabetes, desenvolveu diabetes, a culpa é que a pessoa come mal, que ela é sedentária, que ela tá obesa. Mas, na verdade, não se trata de obesidade, sobrepeso ou magreza. Exato. Se trata de ter músculos, né? Eu sempre brinco quando eu vou explicar isso pro
para os pacientes, enfim, que o corpo ele precisa de musculatura. Lembrando que massa magra e musculatura são coisas diferentes. Massa magra lá é todos os nossos órgãos, tal. E a massa muscular é o músculo que a gente desenvolve. Então, o primeiro ponto é esse. O músculo, ele é o maior órgão endócrino do nosso corpo e vamos dizer assim, ele é a estrada que direciona essa glicose. Então, vai lá, galera, comeu. Se eu tenho uma boa porcentagem de músculo no meu corpo, eu vou fazer com o meu músculo, vai fazer assim. Eu vou levar uma glicose lá pro meu fígado e vai ser minha reserva. Eu vou ter uma glicose lá na minha musculatura, porque a musculatura precisa de glicose para fazer a contração, e vou manter ali a minha reserva de glicose muscular. E o restante eu vou eliminando. Óbvio, tem a parte de glicose também que afeta o cérebro, né? Que o cérebro precisa de glicose e os órgãos também precisam dessa glicose para se manter funcionando, mas o músculo vai como se ele fosse vai direcionar essa galera. Então ele vai fazer com que eu não acumule. Ah, chegou uma porcentagem aqui de glicose que eu não preciso usar, vai embora. Então o músculo ele funciona dessa maneira. Então não adianta a gente pensar assim: "Ah, tá, como bem, tal, mas tô magra, tô abaixo até do peso, mas agora tô aparecendo com um quadro de pré-diabetes. Por que isso acontece? Porque não tem músculo. Precisa treinar. Exato, né? Não precisa, ninguém precisa ficar o Arnold Schwarzenegger da vida, mas a gente precisa minimamente do músculo, porque ele faz essa questão toda de proteção e equilíbrio hormonal. Então, de novo, o exercício, ele não é estética, ele é cuidado e prevenção. Exato. Inclusive, é um dos fatores primordiais para reduzir, então, esse quadro de pré-diabetes é a prática de atividade física e também do cardiovascular, né? Então, a prática não somente de exercício de resistência, né? Mas a parte aeróbica. Exato. Né? Então, Na verdade, a gente caminhadas. pega aí o quadro de uma pessoa que tem pré-diabetes, que foi diagnosticada com pré-diabetes. A gente vai fazer um plano de exercício para ela, para que ela não fique mais de 24 horas sem exercício, alternando entre treino de força e treino aeróbico. Então, ela vai fazer os dois. Segunda, quarta e sexta, treino de força. Terça, quinta e sábado, treino aeróbico. Ela não pode ficar sem nenhum nem outro. O aeróbico vai fazer tem um emagrecimento mais rápido e o treino de força também vai auxiliar nesse emagrecimento, mas vai fazer essa parte de desenvolvimento da musculatura. Então, precisa fazer esse casamento. Ah, mas eu não gosto de treinar todo dia. Mas tu também não gosta de ficar doente. Exato, né? Então, tem isso. E, de novo, a gente vai bater na tecla, né? Não é separar 40 minutos para treinar. 25, 30 minutos já é o suficiente. Ah, mas eu não consigo me deslocar até a academia. Existem treinos online, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco de dar desculpas e arranjar soluções. Eu acho que a gente tá na era muito de procrastinar também, né? Não tem muita outra palavra, assim. Então, todo mundo vai deixando para depois, vai para aquela segunda-feira. Segunda-feira eu me exercito, segunda-feira eu melhoro a minha alimentação e a gente vai deixando para depois, sempre com uma desculpa para colocar no meio do caminho. Não, vocês falaram algo que eu fui lembrando também, assim, do que a gente vê nas consultas, né? A questão, por exemplo, de deixar para depois, né? Então, agora eu tenho só uma pré-diabetes. Então, quando eu tiver, ou se eu tiver, eu vou me cuidar. Sendo que a pré-diabetes já é um indício de que tá alguma coisa ali na questão ali na insulina, né? O hormonal ali tá faltando, né? Tô ficando resistente, então eu preciso mudar essa parte. Então, quanto mais cedo a gente mudar isso, melhor para reverter. Porque depois é um pouquinho mais complicado, né? O ideal mesmo é a gente nem chegar nesse quadro. Nem chegar né? nesse então, a gente quadro. já ter bons hábitos, mudar a Exatamente. alimentação, praticar atividade física e não só pensando em estética. E aí falta conscientização também, que eu vejo assim nos pacientes quanto a diabetes, porque daí eu pergunto assim, tem diabetes? Tem. Qual é o tipo? Não sei, só sei que eu tenho. E quando a gente não sabe o que a gente tem, como é que a gente vai tratar? Como é que eu vou mudar? Porque eu também, apesar de ser muito parecida a questão do diabetes tipo 1 e tipo 2, os cuidados, mas eles são diferentes, né? A diabetes tipo 2, ela eu digo assim, a tipo 1 tem a questão da destruição ali das células pancreáticas, então realmente o corpo fica bem difícil de produzir insulina, né? A tipo 2 é a questão que ela ainda tem insulina, ela ainda libera ali no organismo a insulina, porém de uma forma diminuída. Então, se eu sei o tipo que eu tenho, eu consigo trabalhar com as ferramentas, né, necessárias. Então, eu faço uma atividade física, né, eu mudo uma nutrição, eu vou mais ali frequentemente também fazer minhas consultas para estar revertendo esse quadro e não chegar depois no final aí de
das questões de complicações que a diabetes tem. Isso que eu ia pedir para te falar, Bru. Eu já passei por alguns pacientes que me falavam assim: eu tenho diabetes tipo 2, eu tomo minha insulina ali e é isso, beleza. Eu continuo comendo meu arroz branco, eu vivo com meu pão, com a minha massa, comendo meu açúcar e azar. É isso porque eu tomo insulina. Mas no final das contas, esse início tomando insulina, ele é só o início do iceberg, né? Ele é a pontinha ali. O que acontece no corpo ao longo dos anos, né, que vai se tornando mais grave a diabetes? O que essa pessoa vai perdendo? Por exemplo, para começar, se ele tá tomando insulina num diabetes tipo 2, é porque o caso dele já tá bem grave. Porque, tipo, diabetes tipo 2 ainda são as questões de medicações orais, né? Não é nem tanto a insulina. Na tipo 1, como não produz, a gente precisa. Então, já para dizer que essa pessoa aí já tá realmente com as questões do açúcar branco, né? Já tá passando aí do ponto. E a diabetes tipo 2 é a questão também, por exemplo, não só um idoso, mas exatamente um jovem, mas eu digo mais o idoso pela questão da pele que vai perdendo ali. Por exemplo, se ele se machuca, aquele machucado já fica diferente, já não vai mais cicatrizar, né? Vai demorar mais, porque a diabetes faz isso também nas questões das células. Afeta na regeneração. Ela afeta na regeneração celular no isso, geral. no geral. E aí vai ficando difícil, por exemplo, daí começa a dar a questão de aumentar, por exemplo, era uma feridinha, começou a aumentar. Aí onde a gente vê os casos que tem que amputar, né? Passei nos hospitais e tinha realmente casos diabéticos, perdendo ali a questão do pé, de uma mão, né? Então, assim, não é pra assustar. Eu digo assim, não é pra assustar. Mas é que, poxa, se eu posso reverter a situação, pra que eu vou ficar sempre no meu açúcar, que nem esse teu paciente? Em resumo, quando você tem o diagnóstico de pré-diabetes e você não mudar, você vai pro quadro de diabético. Isso. Foi pro quadro de diabético tipo 2, que tu vai fazer a uso de medicação e não cuidar da tua alimentação, tu pode vir a desenvolver um nível de diabetes tipo 2 tão alto que você vai pra insulina, né? Isso. E se você, mesmo assim, não mudar os seus hábitos, existe a neuropatia diabética. Isso, a neuropatia. Né? Vai perdendo. E você vai perdendo a sensibilidade das extremidades. Isso. E por que acontece isso? Porque as pessoas usam a medicação e seguem com os maus hábitos. E uso muitas vezes excessivo. Tem pacientes que eu vou dar o exemplo do meu avô. Oi, vô. Ele tem, por exemplo, 9 unidades. Mas se ele vê que tá subindo muito, ele não vai mudar a alimentação. Ele sobe, aí começa a colocar 10, 12. Uma vez ele tava 30 unidades. Eu falei, meu Deus. Aí foi onde eu levei ele lá no médico, pro médico poder explicar essa questão. Porque às vezes mesmo a gente falando em casa, né, eles não entendem. Então, não pode fazer algo. É hormônio que a gente tá colocando pra dentro do nosso organismo, né? Então, é algo muito até forte. A parte renal é afetada, né? Sobrecarrega, imagina. Rins, enfim. Sim, é onde a gente vê também muitos pacientes com diabetes fazendo hemodiálise, né? De tanto, né, essas questões de hormonais ali, sobrecarregou o rim e aí precisa dessa questão. Então, e a própria perda da visão, né? Perda da visão acaba sendo uma consequência. As cataratas, né? A perda da visão já é um primeiro sinal da neuropatia diabética. Exatamente. Né? Então, a gente precisa realmente repensar esses hábitos. E não são coisas difíceis. Pela primeira vez na história, a gente está recebendo dados de reversão de diabetes tipo 2. A pessoa já estava diagnosticada com diabetes tipo 2 e com a mudança do estilo de vida, ela conseguiu reverter esse quadro. Então, não é uma coisa impossível, né? A gente sempre brinca que não é fazer o impossível. Mas a mudança do estilo de vida, ela é efetivamente uma coisa séria quando a gente fala de doenças e quando a gente fala de diabetes. Cada vez pessoas mais novas, antes a gente via diabetes em pessoas com 70, 80, 90 anos. Hoje a gente vê pré-diabetes em pessoas com 20, com 25 anos. A gente vê diabéticos tipo 2 com 30. Então, novamente, essa mudança do estilo de vida precisa ser para ontem. Mas eu não quero fazer determinada coisa. Não se trata mais de querer. Se trata de tu vai querer viver ou não viver. Né? Exatamente nessa pegada. O viver com qualidade, né? Porque às vezes pode realmente viver, mas... Tem uma frase que eu gosto muito de usar que é assim: é difícil cuidar da alimentação. É difícil praticar atividade física. Mas é muito mais difícil tu ter que tomar medicação, né? E tu ficar doente. Exatamente. Escolhas são difíceis, né? Escolhas são difíceis, né? Então, assim, a gente precisa... eu vou priorizar sempre por quanto menos medicações eu usar na minha velhice, melhor. E, assim, é difícil eu manter as questões das medicações, é difícil a atividade física, nutrição, mas também é difícil, por exemplo, ter uma perda ali de um membro, né? A questão da vista, né? Então, assim, escolhas são difíceis, né? Exato. Lari, de bate-pronto, primeira mudança para quem tá num quadro de pré-diabetes. Trocar os alimentos para versões integrais, reduzir o consumo de açúcar, avaliar se daqui a um pouco não vale a pena tirar total o açúcar e trocar pelo adoçante, né? Adoçante de preferência, estévia ou xilitol, que são adoçantes naturais.
E a prática de atividade física. Bru, para quem tá pré-diabético ou já no início de diabetes ali tipo 2, acabou de receber esse diagnóstico, primeiro passo. Além dessa mudança de estilo de vida que a Lari já falou, é continuar as consultas, porque lá vai ser bem importante para ter esse parâmetro, para a gente saber as questões dos exames também, se tá aumentando, né? Se vai ficar no pré-diabético ou se vai pro diabetes, tipo 1, tipo 2, enfim. Fazer essa educação mesmo, saber respeitar também prescrição, né? Que nem eu falei, meu avô fazia aí as questões de abusos da insulina, não faça, porque isso é muito perigoso. Então, é ter esses cuidados. Além de todo o estilo de vida, a gente precisa ter um cuidado também com as medicações. Maravilha. E eu vou terminar falando: levanta e vai se mexer. Precisa se movimentar. Não dá para ficar 2, 3, 4 horas direto sentado. Quando a gente fica muito tempo sentado, a gente sabe que a gente eleva a pressão, a gente diminui o sangue circulante, a gente tem picos de glicose, ainda mais depois de comer. Então, levantar e se mexer. Não tem mistério, não tem outra maneira de fazer. Precisa mudar o estilo de vida, precisa gerenciar ali a qualidade do sono, controle de estresse, manejar o estresse, estar à exposição à luz solar, tudo isso que a gente sempre bate aqui. Mas quando a gente fala de pré-diabetes e diabetes tipo 2, vai levantar peso e vai começar a caminhar. Não tô dizendo que precisa virar um maratonista, né, e correr 10 quilômetros no segundo dia, mas vai caminhar e vai levantar um peso, pelo menos 1, 2 vezes na semana. Posso só complementar também rapidinho? Claro. Ficar atento aos sinais também, os sintomas que o corpo também nos dá, né? A questão de hipotensão, ali a questão de ficar com a visão turva também, né? Sensação de fraqueza, né? Fome, sede, a sede também, né? Questão de urinar também, frequente, né? Noturna, Então, né? isso aí são bem... É noturna também. São sintomas bem característicos de diabetes. Então, se estiver sentindo isso, é bom já estar indo em consulta, né? Maravilha. Espero que a gente tenha tirado um pouco suas dúvidas sobre diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Não esquece, mudar o estilo de vida é fundamental. Não tem outra maneira. A gente precisa recuperar bons hábitos e botar em prática. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!